Vamos lá. Iniciando aí a aula após o intervalo, ok? 15/4. Hora noturna, outro tema aí de bastante relevância, né? Inclusive para o exame da ordem, tá? Que cai bastante a hora noturna reduzida. Porque se a hora extra efetivamente já é um tema que efetivamente deixa deixa a ação tá dando trabalhista para ver. ruim. Oi? Tá cortado. Tá assim, Não, tá na metade da tela. Para o senhor tá eu assim também? coloquei assim, ó. Vamos lá. Outro tema, efetivamente, de bastante relevância, como eu já disse, que cai inclusive no exame da ordem, é efetivamente a hora noturna, tá? Se a hora extra, efetivamente, já deixa uma ação trabalhista com bastante vulto, né, financeiro, imaginem uma hora extra noturna, ok? Fica muito maior. Por isso que é um tema que costuma ser muito discutido a título de exame e ligado à hora noturna. O horário noturno é mais gravoso ao ser humano, que naturalmente utiliza esse período para sono e descanso. Reconhecendo esta situação, o legislador conferiu ao trabalho noturno duas regras diferenciadas que beneficiam o empregado. O adicional noturno, ok, e a hora ficta noturna, tá? O adicional noturno, então, há dois requisitos para a hora noturna. O adicional noturno, ok, e a hora ficta noturna. O adicional noturno foi fixado na CLT lá em seu artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno. Para esse efeito, a remuneração tem um acréscimo de 20%, pelo menos. Não podemos nos esquecer daquela regrinha de, efetivamente, ver qual é a norma mais benéfica ao empregado. Então, a CLT trata aqui do horário noturno, né, com 20% sobre a hora diurna. 20% sobre a hora diurna. Mas a gente pode ter categorias profissionais que tenham hora extra com valor elevado. Sempre me reporto às categorias diferenciadas, as outras categorias profissionais. O que a gente está tratando aqui são percentuais básicos, ok? Aqui é o perigo. Se o trabalho iniciou no período noturno e foi prorrogado, ao labor realizado na prorrogação também se aplica o adicional noturno. E aqui eu trabalho muito para essas empresas, vou exemplificar. Exemplifica melhor, professor Marcos. Eu trabalho muito para essas empresas que são essas ambulâncias de UTI, essas home care móvel, né? UTI móvel, perfeito? As ações trabalhistas desse pessoal são simplesmente muito vultuosas. Por quê? O trabalho noturno, tá, para efeitos legais, é dos 20 horas num dia e às 5 da manhã de outro, ok? Então, das 20 horas num dia às 5 horas do dia seguinte, tá no artigo 73 lá. A grande problemática é o seguinte, esse pessoal quem vai numa ambulância de UTI, significa que está mal, né? Ninguém está na UTI porque está bem, perfeito? E vão 3 profissionais nessas ambulâncias de UTI. A maioria delas é um motorista da ambulância, um médico e um enfermeiro para auxiliar o médico, né? A gente está fazendo uma transferência aí de uma pessoa que está na UTI, numa UTI móvel. E aí a pessoa chega no hospital para fazer um tratamento, para fazer um exame ou qualquer coisa nesse sentido, demanda protocolo, demanda um monte de requisitos legais. Se a pessoa iniciou a atividade dela às 20 horas, 11 horas, 23 horas, meia-noite e assim vai, ela já tem direito ao adicional noturno. Porém, quando chega no hospital, tem toda essa questão burocrática, documental a ser feita, e o exame, e assim vai. Eles não podem deixar o paciente lá. Eles levam e tem que trazer de volta. Perfeito? Isso, às vezes, muitas das vezes, se prorroga. Isso vai para 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Muito embora a lei fale que a hora noturna é das 22 às 5, a gente fala em prorrogação do período noturno.
Então, muito embora seja 10 horas da manhã, das 5 da manhã às 10, ele continua ainda na hora noturna reduzida com percentual de 20%, no mínimo. Então, esse pessoal, eles têm, as ações trabalhistas deles, que eu estava mencionando a vocês, são de valores extremamente exorbitantes, né? Porque eles prorrogam muito a hora noturna, sem prejuízo, tá? Que efetivamente a hora noturna, ela a quantidade dela é reduzida, né? Ela tem uma ficção legal de redução, perfeito? Então, muitas das vezes, né, quando a gente fala de hora noturna, você está falando da redução e ainda falando da aplicabilidade do adicional e ainda você está me falando da prorrogação da aplicabilidade do adicional de hora extra. Então, é o adicional noturno, hora extra, redução da jornada. Ou seja, efetivamente fica muito caro, né, uma ação trabalhista dessa. Perfeito? Contanto que tem muita gente que prefere trabalhar à noite por alguns motivos. Por ser mais calmo é um dos motivos e porque o valor aqui, né, efetivamente é bem maior. Ok? O valor é bem maior. Você tem hora noturna, você tem o adicional noturno e você tem, se você fizer hora, você tem a prorrogação da hora noturna, que além do adicional é mais hora extra. Então, as pessoas efetivamente recebem muito bem. Tudo bem até aqui? Então, o trabalho prestado entre 22 às 5 da manhã, perfeito, efetivamente tem direito ao adicional noturno de, no mínimo, 20%. Sendo que se prorrogar dos 5 da manhã em diante, há que se falar em prorrogação da hora noturna, que ainda tem o direito ao adicional noturno e mais hora extra. Perfeito? Isso no caso dos urbanos. Vamos falar um pouquinho dos rurais. Quando a gente fala trabalhador rural, né, algumas pessoas acham estranho falar de trabalhador rural, ok? Mas a gente pouco vai ter ação trabalhista de rural. Lê do engano, tá? É um equívoco achar isso. Muito pelo contrário. Mairiporã, Atibaia, Terra Preta, perfeito? É considerado, né, municípios rurais. Então, a gente que está aqui próximo a Mariporã, Atibaia, Terra Preta, esses municípios mais próximos, com certeza terão efetivamente ações trabalhistas ligadas a trabalhador rural em nossas mãos. Então, não é um negócio tão distante assim, entendeu? Então, a gente tem que conhecer a Lei 5889 de 73, a Lei do Trabalhador Rural? Sim. Ela é uma norma específica. Então, no artigo 7º da 588973, ela menciona o quê? Para os efeitos desta lei, considera-se trabalho noturno executado entre as 21 horas de um dia às 5 do dia seguinte, na lavoura. E entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária. Então, vejam que com o trabalhador rural, é uma lei específica, né, de 73, 5889 de 73, ele regulamentou de uma outra forma a jornada de trabalho, né, no período do turno do trabalhador rural. Então, a gente tem que ter conhecimento. Ele trabalha na lavoura ou trabalha na pecuária? Se ele trabalhar efetivamente na lavoura, é 21 às 5. Se ele trabalhar na pecuária, é das 20 às 4. Perfeito? Então, há um diferencial. E eu tenho que saber isso, nós temos que saber isso, porque teremos acesso, sim, a ações trabalhistas, tá? Efetivamente de trabalhador rural, principalmente nos municípios vizinhos a nós, aqui, a capital de São Paulo, que exercem a atividade rural. No tocante à remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, a lei também possui um regramento distinto, tá? No seu artigo 7º, parágrafo único, o trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a hora
normal. Então, vejam que o urbano é 20%, o trabalhador rural é 25%, ok? Então, ele tem o diferencial do adicional dele é maior, ele tem um adicional maior que o trabalhador urbano. Aí eu montei aqui, ó, segue abaixo um esquema com a indicação das principais regras da hora noturna, bem como a diferença entre os empregados urbanos e os rurais. Trabalhador urbano, horário noturno, ok? 22 às 5 do dia seguinte, hora ficta, 52 minutos e 30 segundos. Pessoal, uma hora tem quantos minutos? 60, não é isso? Para a hora noturna, neste período das 22 às 5, ela é computada quando 52 minutos e 30 segundos. Então, significa dizer que a Constituição Federal lá tratou que a regra da jornada, uma jornada normal de trabalho é 8 horas diárias. Perfeito? No horário noturno, para quem trabalha no horário noturno, esse período, tendo em vista esta redução de minutagem aqui, a 8 horas corresponde a 7 horas de trabalho. Então, você acaba ganhando uma hora extra, uma hora a mais, né? Então, você tem uma hora de trabalho a menos, você tem o adicional noturno, se você tiver a prorrogação da hora noturna, você tem ainda a hora extra. Perfeito? Então, são 3 ganhos que o trabalhador tem. Por isso que tem muita gente que prefere trabalhar no período noturno. E o adicional noturno de, no mínimo, 20%. Tá? Aí a gente tem que ver se tem alguma categoria profissional que tem um adicional diferente. Esse é no trabalhador urbano. No trabalhador rural, horário noturno, 21 de um dia 5 do dia seguinte na lavoura, 20 às 4 da manhã na pecuária, ok? Não possui direito à hora ficta noturna, no caso do trabalhador rural, e o adicional noturno é de 25%. Então, aqui no urbano, né, 20%, no trabalhador rural, 25%. Vejam que é bem diferente, perfeito? Para encerrar esse tópico de jornada de trabalho, vamos falar sobre o repouso semanal remunerado, que é o período de 24 horas consecutivas que o empregado não trabalha e nem permanece à disposição do empregador. Tá? Então, no artigo 7º lá da Constituição Federal, que trata dos trabalhadores urbanos e rurais, ele fala do repouso semanal remunerado que deve recair preferencialmente aos domingos. Além da CLT, temos a Lei 605 de 49, que traz a obrigatoriedade do DSE preferencialmente aos domingos. Então, artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Lógico, meus amigos, se a pessoa, né, efetivamente trabalha e não tem um contato, pelo menos aos domingos, com a sua família, você começa a gerar outros problemas jurídicos, né, outras consequências jurídicas disso. A pessoa não comparece mais em casa, não está presente, já dá aí motivo efetivamente para a gente pensar numa separação, num divórcio. Pô, a pessoa nem aparece aqui, nem vejo. Perfeito? Então, a ideia de se ter pelo menos um domingo por mês, né, que a pessoa possa permanecer com a sua família, é para que ele pelo menos mantenha um laço. Senão, daqui a pouco, ele não tem esse contato, o marido ou a esposa trabalham também, daqui a pouco começa a ficar 2 estranhos dentro do mesmo lar. Né? Então, a lei, efetivamente, fez esse intuito, né, também de pensar na família, ok? Então, é uma ideia que visa, né, a melhoria da sua condição social. Então, essa ideia, efetivamente, de ter pelo menos um domingo com 24 horas consecutivas de descanso.
Falando sobre a remuneração do descanso semanal, é importante frisar que tal descanso sempre deverá ser concedido, mas sua remuneração está condicionada à assiduidade e pontualidade do empregado, de acordo com a previsão legal, né, da Lei 605 de 49, que trata aí do descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Uns falam descanso semanal remunerado, outros falam repouso. Artigo 6º da 605 de 49. Não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, olha a palavrinha, hein? Não podemos nos esquecer que nós somos hermeneutas por natureza. O empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Não será devida remuneração sem motivo justificado. Então, quando ele faltar ao trabalho, não podemos nos esquecer que nós temos as faltas justificadas e temos as faltas injustificadas, né? Quando a gente falta justificadamente, por exemplo, com a apresentação de atestado, nós teremos direito aí ao descanso semanal remunerado, né? Ao ganho do descanso semanal remunerado. Efetivamente, quando a gente falta sem motivo justificado, não será devida a remuneração. Por isso que o pessoal briga muito por causa de atestado e assim vai, ok? Porque o domingo, ele efetivamente é remunerado. Então, para que, além de não perder o dia de trabalho, ainda não tenha reflexo lá no DSE, no descanso semanal remunerado. Observação. Se o empregado faltar injustificadamente ou não for pontual, perderá a remuneração do descanso semanal. O descanso semanal em si, entretanto, continua a ser devido, ou seja, neste caso, será um descanso semanal, não remunerado. O DSR é um descanso semanal remunerado. Se ele for impontual ou não apresentar, ou faltar injustificadamente, né? Ou faltar injustificadamente, ele só não deixa de receber o DSR, ok? Porém, ele tem direito, sim, ao descanso, mas será um descanso semanal não remunerado. Descanso semanal não remunerado. Perfeito? Terminado isso, para o DSR, não tem muito segredo aqui, vamos falar de intervalo para descanso. Nós temos dois intervalo interjornada e intervalo intrajornada. Oi, professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Quem me pergunta? É a Thalita. Diga, Thalita. Eu estou com uma dúvida quanto à hora noturna reduzida, esses 52 minutos. Por que é pontuado dessa forma, essa hora fixa? 52 minutos e 30 segundos. Porque a lei determinou que seja assim, tendo em vista que à noite é um trabalho mais pesado, ok? Tendo em vista que à noite é um trabalho mais pesado, tá? Vamos efetivamente diminuir a quantidade de horas, uma redução fixa. Isso, cada categoria profissional tem a sua redução. Professor, qual é a hora aula do professor? Vocês sabem me dizer? Não. Hein, Thalita? Não. Quanto tempo você tem de aula com cada professor? Nós temos 3 horas e pouquinho. Não. Quanto é cada hora aula sua? Nossa hora é 50 minutos. 50 minutos. Então, é uma ficção legal. Então, a gente fala que a hora do professor, hora aula, ok, é 50 minutos. Entendi. Perfeito? Então, para eu ter direito ao meu valor hora aula, a cada 50 minutos eu recebo. E por que não é uma hora de 60, Marcos? Porque é por previsão legal. A lei determina que seja uma categoria específica, professores, tá? Que a cada 50 minutos eu seja remunerado. Perfeito? Okay. Portanto, que se você pegar nossa aula, começa após o intervalo das 10 às 10h50, 50 minutos de aula. Ok?
Se você pegar das 8, vai até as 8h50, até chegar lá às 9h40. Perfeito? Então, é nessa linha. A sua aula, desculpa, a categoria que vai determinar. Então, 52 minutos e 30 segundos, a lei determinou. Por ser um trabalho mais penoso, e eu coloquei aqui no texto, tá? Deixa eu achar aqui, ver. Tá aqui, ó. Trabalho noturno é mais gravoso ao ser humano. E, naturalmente, ele deveria utilizar isso, tá? Para período de sono e descanso. À noite, efetivamente, serve para você descansar, não para você trabalhar. Mas a gente sabe que isso, na prática, não tem algumas profissões que não dá para deixar de ter. É verdade. Perfeito? Então, dá uma benesse a essas pessoas, um benefício. Vamos reduzir a hora noturna, vamos reduzir a hora dela. Redução fica 52 minutos e 30 segundos. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Falando de intervalo para descanso, temos 2 tipos. Intervalo interjornada e intervalo intrajornada, tá? Esse é um tema também que acaba acarretando aí bastante discussão na Justiça do Trabalho. Quanto tempo a pessoa tem para descanso e refeição e qual é o período de uma jornada entre uma e outra. Intervalo interjornada é o espaço de tempo entre 2 jornadas de trabalho. Por exemplo, a jornada de trabalho de segunda-feira e a jornada de terça-feira, jornada de trabalho terça-feira, o trabalhador deve gozar do intervalo interjornada. Esse intervalo não pode ser menor que 11 horas. Este intervalo não pode ser menor que 11 horas. A capitulação disso está no ACLT, no artigo 66. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, no intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra, perfeito? O empregado tem que ter, no mínimo, 11 horas consecutivas de descanso. Obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente. 11 horas consecutivas de descanso. Intervalo intrajornada. É um intervalo concedido durante a jornada para descanso e alimentação. Perfeito? Então, dentro da mesma jornada, porque por isso que se diz intrajornada, concedido durante a jornada, ele tem que ter um período de descanso para refeição, para descanso e refeição. Ok? Então, existe uma tabela a ser seguida. Por exemplo, o intervalo do almoço entre uma jornada de 8 horas segue o artigo da CLT que delimita a duração do intervalo entre a jornada. Opa, artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, ao qual será no mínimo de 1 hora. Ok? Salvo acordo escrito ou contrato coletivo. Em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, um obrigatório intervalo mínimo de 15 minutos, quando ultrapassar de 4 horas. Aí eu fiz um quadrinho resumo aqui, ó. Jornada igual ou inferior a 4 horas. Maior que 4 horas, ou é inferior ou igual a 6, superior a 6 horas. Intervalo intrajornada. Igual ou superior a 4 horas. Não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intrajornada. Igual ou inferior a 4 horas. Não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intrajornada. Maior que 4 horas e inferior ou igual a 6 horas. No mínimo 15 minutos. Superior a 6 horas. Intervalo de 1 a 2 horas. Então, aqui eu preciso saber, né?
efetivamente qual a jornada desta pessoa. É uma jornada de 4 horas até 4 horas, não há obrigatoriedade. É maior que 4 e inferior a 6, intervalo de 15 minutos. Ok? Superior a 6 horas. De 1 a 2 horas de intervalo para descanso e refeição. Após a reforma trabalhista, é oportuno destacar a possibilidade de redução para até 30 minutos, desde que mediante negociação coletiva. Aí, como eu disse, pós-reforma trabalhista, prevalece aí o negociado sobre o legislado. Prevalece o negociado sobre o legislado. Nesses termos, ok, pós-reforma trabalhista, nós podemos aí efetivamente fazer um contrato de trabalho, né? Porém, tem que ter negociação coletiva com a categoria profissional e reduzir aí a jornada, né, do intervalo intra-jornada. Mas a regra é esta: igual ou inferior a 4 horas, não há obrigação de concessão de intervalo. Maior que 4, inferior a 6, 15 minutos, superior a 6, intervalo de 1 a 2 horas. Perfeito? A pergunta que paira no ar é o seguinte: aquele empregado que efetivamente, vamos supor aqui, ó, superior a 6 horas, que é o mais comum, o intervalo dele seja de 1 hora. Perfeito? Essa é a regra mais básica. Ele está almoçando. E ele é incomodado na hora do seu descanso, porque é a hora de descanso e refeição. Olha, chegou um e-mail, tem que responder. Olha, efetivamente, precisa atender um telefonema. E eu vou agravar mais ainda meu exemplo. Ele descansou, nesse intervalo de 1 hora, 55 minutos. Ele descansou 55 minutos. Pergunta para os senhores, valendo o quê? Valendo um livro, né? Que hoje eu não distribuí nenhum livro. Ele tem direito à hora extra? E se tiver direito à hora extra, tendo em vista que ele já tinha descansado 55 minutos, quanto ele tem de direito à hora extra? Esta é a pergunta do dia valendo um livro. Ninguém vai falar comigo? Eu vou ficar aqui, mudo. Oi? Oi, Mas o professor, por favor. Quer que eu quando a faça? gente pensa, não faz barulho. Sim, por favor, fala de novo. Fazer de novo a pergunta. Um empregado tem uma jornada superior a 8 horas. A 6 horas, perdão? Tudo bem? Ele tem direito a intervalo de 1 hora para descanso e refeição. Ele havia gozado 55 minutos. Quando, no 55º minuto, ele foi incomodado. Ele foi solicitado que ele respondesse um e-mail, que ele efetivamente atendesse um telefonema e assim vai. Quantas horas extras ele tem de direito? E se ele tem direito, né? Ai, professor, não sei. Não, professor, eu não sei. Quem está falando comigo? Eu, Thalita, você Então, mas o professor, isso aconteceu Quem falou? eventualmente. Peraí. Quem falou? A Thalita. Eu, ele Felipe. cumpriu É 55 uma voz minutos. masculina. Eu, professor Felipe. Ele ganhou o livro. Já está ganho o livro. O que ele falou? Ele tem direito a 1 hora extra. Professor, mas ele já havia descansado 55 minutos. 55 minutos não é 1 hora. Ok? Nossa. Tendo em vista que houve o descumprimento, tá, do intervalo de 1 hora, perfeito? Ele efetivamente terá direito aí a 1 hora extra. Nossa, mas isso aí é só na teoria, né? Para, Mais ou na teoria. menos, professor. Isso é na prática. Isso efetivamente é o que dá mais ação trabalhista.
Ok? Ah, mas não está escrito na CLT, né? Não, vai estar escrito na CLT, não faça intervalo para ter direito a hora extra, não vai estar escrito isso, né? Na CLT vai estar escrito o quê? Que efetivamente superior às 6 horas ele tem que ter intervalo de 1 hora. Perfeito? Por que isso? Porque efetivamente é devido 1 hora extra para ele. Caráter pedagógico, para que a pessoa, né, para que o empregado não fique incomodando os seus colaboradores no período, ok, de descanso, destinado à alimentação e repouso. Está aqui, artigo 71 da CLT. É obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, ao qual será de no mínimo 1 hora. Tá aqui, é obrigatório, não é facultativo. É verdade. É obrigatório. Tá aqui, ó, dispositivo legal. Basta olhar na CLT. Se não, dá meia hora de intervalo, o empregador, faz isso, já almoçou? Já, então volta para cá e faz isso. Perfeito? E assim vai. Aí a gente tem um descumprimento, né, do dispositivo legal. Então, para fins pedagógicos, vamos dizer assim, né, para que ele não cometa um novo atentado tal como este, perfeito? Efetivamente, ele tem que cumprir 1 hora cravada, tá? De intervalo para descanso e refeição. Contanto que tem empresa que não deixa anotar antes, tem empresa que é altamente correta nesse intervalo intra-jornada, e as ações trabalhistas sempre vão mencionar lá. Do intervalo intra-jornada, o reclamante gozava... Não vai dizer que o cara ficava sem comer, porque ninguém ficava sem comer uma semana inteira, né? Vai dizer o seguinte, o reclamante gozava de 30 minutos para descanso e refeição. Está violando aqui, ok? Efetivamente o intervalo intra-jornada, e é efetivamente onde vai se buscar aí o pagamento da hora extra, que segundo o Felipe acertadamente respondeu, será devida a 1 hora extra. Professor, Quem fala comigo? Fala o nome, por favor. é a Thalita novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas empresas que fazem o apontamento automático das horas, como que o funcionário se resguarda da hora dele? Apontamento que você fala automático é já efetivamente pré-preenchido, é isso? Sim, sim. O horário britânico e pré-preenchido não tem validade jurídica. Simples assim. Entendi. Tá? Tem que ter os segundos, né? Então, na verdade, Thalita, você já entra na Justiça do Trabalho já pedindo a nulidade, tá? O pedido é esse, a nulidade das anotações de ponto, uma vez que, se tiver horário britânico, então, pior ainda, né? Porque, como já se viu uma pessoa em São Paulo entrar às 8, sair a meio-dia, voltar às 1 e sair às 6. Verdade. Entendeu? Todos os dias da semana desta forma. Uma cidade igual São Paulo, a pessoa não chega 8h10, 8h15, chega 10 para as 8, não dá. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês, as nossas aulas começam às 8, pontualmente. Quem entra no sistema às 8, pontualmente? Difícil. Tem gente que entra às 7h30, tal como a Elaine, ok. Tem gente que entra às 7h45, tem gente que entra às 7h40, tem gente que entra às 8h10, tem outra gente que entra às 8h15. Perfeito? A Elaine, eu sei que entra bem cedo para a gente já conferir se o sistema está funcionando, está tudo direitinho. Isso que eu falei dela. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Mais alguma pergunta para mim? Não? Então, meus amigos, eu vou encerrar a aula, ok? A aula de hoje, vimos 2 temas aí bem legais, a aula foi bem interessante, não foi bem legal, 2 temas tops, não foram? Não? Digam aí. Excelente, professor. 2 temas top. Vocês aqui, ó, no rodapé, tem o meu contato, meu celular, caso tenha alguma dúvida, queiram efetivamente me mandar um WhatsApp. Vocês têm meu Instagram aqui, ó, a favor me adicionar. E esse Instagram é o mesmo do YouTube, tá? O meu canal do YouTube. Vocês me acham desta forma lá, Dr. Marcos R. Silva. Além desta aula aí lá para o AVA, fica à disposição para vocês estudarem para a prova, como todas as outras aulas já estão lá.
vocês também encontram esta aula no canal do YouTube. Peço a gentileza de vocês de se inscreverem lá no meu canal. Vocês me acham desta forma, bem como também me adicionar no Instagram, que eu sempre posto coisas de direito do trabalho por lá. Perfeito? Então, vocês têm meu Instagram aqui e o meu canal do YouTube. Me coloco à disposição pós-aula para adquirir qualquer dúvida. Vocês têm aí os meus 2 contatos. Semana que vem, vou disponibilizar o link da prova, perfeito? Para a gente realizar a prova, não só a minha, como de todos os outros professores. Será uma prova online. Reitero o que eu já mencionei no início da aula. Iniciem a prova e terminem ela. As 10 questões objetivas, tá? Iniciem e terminem. Porque uma vez fechado o sistema, vocês terão uma única oportunidade de fazer a prova. Uma vez fechado o sistema, ele não reabre mais. E aí, para que efetivamente a gente não tenha aí, né, alguma problemática no seguinte sentido de encerrar a prova. Tudo bem? Professor, então, Tudo bem? assim, como o senhor disse no início, se, por exemplo, cair o sistema aqui ou der algum problema, se tiver problema aqui e cair, a